super pressionado, mal no Campeonato Paulista, com uma crise fora dos gramados sem precedentes, com atrasos de salários. E aí, num jogo de primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Flamengo é amplamente favorito, o São Paulo vai lá e faz 2-1. Luciano jogou de novo, joga muito sempre contra o Flamengo, gosta de enfrentar o Flamengo. E o São Paulo saiu vitorioso, Cicinho. E para a sequência do campeonato, da temporada, é muito positivo para o São Paulo. 43 pontos agora, Renata, né, Cicinho? Ele já se retratou, ele já se retratou. Eu não quero nem saber, eu quero ele saber já que nós ganhamos o mudou a primeiro. opinião. O que vem pela frente, depois né, sofre ou comemora novamente. O importante fez 3 pontos. A questão é a seguinte, Renata, tudo isso que você falou do momento do São Paulo, o Flamengo no início da partida demonstrou que iria empurrar o São Paulo ainda mais para o fundo do poço. Mas não foi o que nós vimos. Nós vimos um Flamengo que, quando ele encontrou uma certa facilidade durante a partida, ele se tornou displicente. O Flamengo ele resolveu jogar por jogar, talvez já pensando na final de domingo contra o Corinthians. E o São Paulo tomou proveito disso. Então agora o Flamengo, comissão técnica, às vezes jogadores, né, senhor Jorginho, que você procurou desculpa aí para expulsão, negócio de pênalti, coisa que você não fez quando você empurrou lá o Gustavo Gomes contra o Palmeiras. Então assim, vamos lá, vamos analisar. O Flamengo pecou pela displicência e pela incompetência de não criar jogadas, porque pelo time que tem, sabendo da fragilidade que o São Paulo vive do momento, que não demonstrou essa fragilidade e sim na vontade, teve mais do que o Flamengo, foi merecedor do resultado. Então o Flamengo perdeu para ele mesmo. Em contrapartida, o São Paulo jogou o jogo da vida e procurou o resultado. O Luciano, até o momento do gol, não estava bem. E depois, com o gol, cresceu o São Paulo também. Eu não acho que o Flamengo entregou assim o jogo, não. O São Paulo que jogou muito bem, sim. O São Paulo jogou muito. A questão é a seguinte, se você analisar, eu estava lá no estádio, a postura dos jogadores do Flamengo em dividir bola, criando jogadas, foi uma soberba, foi a soberba. O Flamengo viu que poderia tornar o jogo fácil a qualquer momento. E quando ele acordou pro resultado, né, pro jogo, já foi tarde. Então o São Paulo tomou proveito disso. O torcedor São Paulino perdeu uma comemoração aí maravilhosa. Quanto tinha o quê? 1.000 pessoas? 27 mil pessoas. O estádio vazio. Mas tem um detalhe, eu achei que o Rossi muitas vezes ficou escancarado, sem proteção nenhuma da defesa, o que não é normal no Flamengo. Então, o São Paulo criou espaço, acreditou nas jogadas. O Marcos Antônio e o Bobadilla, ali a gente fala muito aquele trio, Danielzinho que fez o gol, jogaram muita bola. Estavam atentos à partida. E, na verdade, quando você enfrenta o Flamengo, eu imagino que no início é aquela coisa, como é que eu vou conseguir encontrar espaço, como é que eu vou jogar de igual para igual. Depois, o São Paulo foi entrando no jogo, foi gostando, foi encontrando as suas oportunidades e fez uma partida inteligente. Não apenas pelo resultado, mas porque encarou muito bem um time que é perigoso, mas que perdeu o clássico para o Fluminense, que está mal no campeonato estadual porque teve que preservar, jogar com sub-20. Então, Edu, o Flamengo vai pressionado, assim como o Corinthians que perdeu para o Bahia. Os dois chegam para a decisão da Supercopa, tem que ganhar ou ganhar. E agora? E eu falei que ia ter crise, hein? Vai pressionado sim, Renata, até porque é o time a ser batido. A gente sabe da qualidade do Flamengo, o que o Flamengo pode jogar. Então, todo mundo vai querer jogar contra o Flamengo. E o São Paulo não foi diferente ontem. Mas isso é tão gostoso do futebol, Renato, que mostra que não importa que você seja melhor. Mas se eu competir, se eu lutar e com vontade, se eu acreditar... Tiver com vontade, se eu acreditar, iguala. É igual, acho que a técnica, de repente, sobressai numa jogada ou no outro, mas ali se iguala, dentro do campo ali é 11 contra 11. Não tem essa aí não, porque é melhor ou porque é pior. Então eu vejo assim, é muito louvável o que o São Paulo fez ontem e mostrou para todos os times que não tem time imbatível. Então isso é um sinal de alerta para que o Flamengo coloque os pés no chão. É claro que pré-temporada, né? O pessoal fala que porque eles ganharam o ano passado, então tiveram dificuldade, porque jogaram até no final de dezembro. Então, por isso que esse ano eles vão ter que se preparar melhor ainda para os campeonatos que virão. Então, eu entendo assim, não tem time imbatível e parabéns pelo jogo de ontem do São Paulo. Ronaldão, analisando essa partida, o que você leva de lição para o jogo contra o Flamengo no final de semana? Qual é o ponto frágil para você do Flamengo nesse começo de temporada? Acho que é o começo da temporada em si, né? Porque eles colocaram a molecada, depois vieram com a turma já no outro trabalho, um trabalho, pelo que a gente está vendo aí, um trabalho que pesou a perna de alguns jogadores. Até o próprio Rascaeta aí, ele tinha caído antes até. Então tem coisas que o tempo, né?
demanda tempo também para você ter essa engrenagem novamente. Então é aproveitar. O São Paulo se aproveitou na força de vontade do desentrosamento dessa equipe do Flamengo que está voltando agora e conseguiu fazer 2-1. Né? Então acho que foi isso. O tempo. Agora o Corinthians tem que aproveitar no domingo também e fazer a mesma coisa com muita vontade. Que aí vem.